Exercício 1, da aula 35 do nono ano do ensino fundamental. Analise as seguintes expressões e assinale a alternativa em que a propriedade foi aplicada corretamente. Então, nós vamos analisar qual dessas aqui é que a propriedade das potências foi respeitada, ok? Muito bem, então vamos analisar aqui, ó. A letra A, 3 elevado à sétima potência vezes 3 elevado ao quadrado. Pela propriedade, quando nós temos uma multiplicação de bases iguais, então eu tenho 3 elevado à sétima potência vezes 3 elevado ao quadrado. Numa multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 7 mais 2. Eu vou ter como resultado 3 elevado à nona potência. Então, essa aqui é verdadeira, ok? Agora, nós vamos analisar a letra B. Na letra B, nós temos uma divisão. E pela regra, a divisão de bases iguais, a gente conserva a base e diminui os expoentes. Então, vamos analisar o seguinte, ó. 2 elevado a menos 5, que divide 2 elevado à quarta potência. Numa divisão de bases iguais, conservamos a base e diminuímos os expoentes. Então, é menos 5 menos o 4. Ora, se eu juntar menos 5 com menos 4, o resultado vai dar negativo 9. Portanto, a letra B é falsa. Agora vamos para a letra C. Na letra C nós temos uma propriedade. Nós podemos transformar um radical numa potência. Só que nós temos que observar uma regra. Essa potência, ela é fracionária. E para isso nós temos que lembrar que o que era expoente vira denominador. O que era índice vira numerador. Então, analisando aqui o detalhe, vamos verificar se essa propriedade deu certo aqui. Então, eu tenho uma raiz cúbica, vou colocar aqui, raiz cúbica de 2 elevado à quarta potência. Para que eu consiga transformar isso em uma potência, ela será fracionária. Então, conservo a base, vou escrever aqui. Só que aqui o que acontece? Quem é? Vai virar uma fração. Então, vou deixar o sinal da divisão aqui. Quem é expoente vira numerador. Então, aqui vai ficar o 4. Quem é índice vira denominador. Então, aqui vai ficar o 3 embaixo. Certo? Então, o certo ficaria assim, 2 elevado a 4 terços. O expoente vira numerador, o denominador vira índice. Portanto, essa letra C também é falsa. Porque ao invés de 3 quartos, seria 4 terços. Então, temos por enquanto duas verdadeiras. Agora, vamos analisar essa outra aqui, ó. Ó, é uma divisão. Numa divisão de bases iguais, conservo a base. Então, o que é a base? A base é o 2. E diminuo os expoentes. Perceba, é menos 5, como eu vou diminuir, menos o menos 4. Vocês conseguem analisar aqui comigo que vai ter um joguinho de sinal aqui no meio? Então, vai ficar 2 elevado a menos 5. Aqui, ó, menos com menos, vai ficar mais 4. Isso aqui me leva à conclusão que vai ficar 2 elevado a menos 1.
Porque se eu devo 5 e tenho 4, eu fico devendo 1. Só que o que significa um expoente negativo? O expoente negativo é só para dizer que eu preciso inverter a base. Que base? Embaixo desse 2, embaixo sempre do número inteiro, existe o número 1. Então, escrever 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que escrever 2 sobre 1 elevado a menos 1. E o negativo é só para indicar que eu preciso inverter a base. Se a base é 2 sobre 1, o resultado vai ficar 1 meio elevado a 1. Perceba que o sinal de negativo aqui sumiu, porque eu já inverti a base. Então, eu terei como resultado, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vai ficar 1 meio. Perceba que a letra D é verdadeira. Agora, nós faremos a operação inversa que a gente fez lá na letra C. Aqui, ó. Nós temos um expoente fracionário e eu quero representar na forma de radical. Então, primeiro eu vou reescrever. O que significa 3 elevado a 0,1? 3 elevado a 0,1 é a mesma coisa que escrever 3 elevado a 1 décimo. Porque 1 dividido por 10 é 0,1. Por que é importante eu saber disso? Para reescrever isso aqui no radical. Lembrem-se, o denominador vira índice. O numerador vira expoente. E 3 elevado a 1 é o próprio 3. Então, eu posso escrever raiz décima de 3. É a mesma coisa. A letra E também é verdadeira. Então, analisando as afirmativas aqui, eu tenho a letra A, a letra D e a letra E. Então, para nós, a letra C das alternativas é a correta.